Olá pessoal, eu sou o Igor, dirigente aqui do Sindipetra RJ, sou um dos dirigentes que cuidam da parte jurídica, administração e finanças do sindicato, faz um trabalho mais interno ao sindicato, dando suporte aos dirigentes que estão espalhados aí nas bases territoriais, atuando em plataformas, em terminais, em cada local de trabalho. E foi solicitado aqui, tanto pela categoria quanto pelos próprios dirigentes, que se fizesse uma atualização das ações que são relativas ou que tangenciam as questões relativas a plataformas da nossa base territorial. É importante dizer que todos os informes principais dessas ações que eu vou mencionar aqui, elas estão no site do sindicato, nas mídias sociais do sindicato. Sempre que ocorre uma decisão, uma sentença, um acórdão favorável ou não, mas que impactam algumas das nossas ações, a gente tem a política de divulgar integralmente a ação, o número da ação, o conteúdo, justamente para que outros sindicatos também e a advocacia particular possam dar a maior amplitude possível ao direito, porque muitas das coisas que acontecem na nossa base ela tem uma característica muito especial, ela tem recortes de várias outras bases, nenhuma outra base tem as características que a gente tem aqui na nossa base territorial em termos de complexidade, diversidade de públicos que a gente atende. Então a gente tem hoje a política de divulgar isso para dar a maior abrangência possível a essas ações. Então, dito isso, começo aqui com uma das ações que a gente tem, na verdade são 3 ações que estão reunidas, feitas durante a questão da pandemia. Vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu durante a pandemia. A Petrobras aplicou de forma unilateral várias medidas, uma das coisas que ficaram patentes nessa gestão nesses últimos anos da Petrobras, sobretudo, mas não só, é que a ausência de diálogo com as entidades sindicais e a retórica para imposição de forma muitas vezes unilateral e sem qualquer tipo de acordo com as entidades sindicais. A Petrobras tem adotado sistematicamente essa política, esvaziado as mesas de negociação, como aconteceu nos presentes casos. E na questão da pandemia, sobretudo, a gente viu isso aflorar de uma forma que a gente nunca tinha visto antes. Desde a tentativa ilegal e rechaçada pelo judiciário de redução salarial com redução de salário, redução salarial com redução de jornada, aplicada unilateralmente pela Petrobras, sob a falácia de que a empresa precisava de um plano de resiliência, confundindo questões de mercado localizadas de petróleo com a questão da pandemia, fazendo o judiciário crer que se não fossem tomadas aquelas medidas de resiliência, a empresa poderia vir a ter alguma dificuldade no seu caixa, o que se provou absolutamente mentiroso ao longo desse tempo e à luz dos lucros recordes que a Petrobras teve. Então a Petrobras ela mentiu, infelizmente, nessa retórica do plano de resiliência para aumentar sobremaneira seus lucros e, para isso, aumentar a jornada de trabalho e uma série de coisas. Mas no âmbito da pandemia, no regime excepcional que se criou, algumas coisas foram feitas, algumas coisas tiveram amparo no judiciário, outras coisas não. A primeira delas diz respeito à alteração da escala de jornada de trabalho que a Petrobras impôs unilateralmente aos trabalhadores de plataforma, fazendo-os ficar mais de 15 dias embarcados. Isso vai contra expressamente o que está colocado na 5.811. Em relação a isso, a gente fez, a Junta do Litoral Paulista, o Sindipetra do Litoral Paulista, uma ação. Essa ação, ela foi considerada conexa a uma ação do MPT, que o MPT já tinha feito em relação a essa mudança unilateral da escala em plataformas, e o que a gente conseguiu nessa ação até o presente momento foi o reconhecimento da tutela inibitória para a Petrobras não mais vir a alterar as escalas de trabalho para um regime acima de 15 dias de embarque. Então isso é o principal que se conseguiu nessa ação até o presente momento. Nesse laço da alteração de escala, a gente teve, na nossa base territorial, uma alteração também da forma como esses embarques eram feitos. Em virtude da pandemia, foi solicitado aos trabalhadores que ficassem inicialmente 7 dias de isolamento prévio em hotel, que a Petrobras quis reconhecer apenas como uma espécie de um horário administrativo do trabalhador operacional naquele período. E tentou depois fazer a aplicação, inclusive, do banco de horas. O sindicato
tentou, pela via negocial, como sempre tenta, rechaçar esse tipo de medida, ajustar. E o que a gente viu, na verdade, foi uma intransigência da Petrobras que obrigou a judicialização. E foi reconhecido, né, na tutela, né, na tutela e depois em sentença, que essa alteração era indevida. Né, as horas que foram feitas em hotel, né, tanto dos 7 dias quanto posteriormente, com a alteração para 3 dias, e a tentativa da Petrobras de jogar isso para banco de horas, foi feita uma alteração que ficou conexa a essa primeira ação, que questionava exatamente isso, a questão da Petrobras querer aplicar o banco de horas, que nem existia na ocasião, né, num determinado momento, para essas horas extraordinárias da pandemia, que foi rechaçado também. Então, o que a gente conseguiu nessa ação? A gente conseguiu que fosse contemplado todo o tempo, desde o embarque das horas em hotel, em isolamento, até o desembarque, né, os dias efetivamente trabalhados, que esse período todo fosse considerado no regime operacional, então com os adicionais que são derivados desse período, para o cálculo da hora extra, e considerado como hora extra, e também, né, que desse período todo fosse computado a relação folga-trabalho de 1 para 1,5. Né? Então você vai ter folgas adicionais a isso que também deverão ser pagas a título de hora extra. Né? Então, e mais do que isso, né, que o banco de horas não fosse aplicado para essas horas, uma vez que derivam desse regime excepcional. Né? Então não seria aplicável o banco de horas. Conseguimos isso, houve na sentença a confirmação e ajuste da tutela para que a Petrobras pagasse as horas derivadas do período anterior até 8 dias depois da sentença. Por que isso não foi pago ainda? Porque a Petrobras conseguiu um efeito suspensivo através de uma cautelar incidente, que é uma medida judicial que você faz especificamente para assustar os efeitos dessa decisão que foi confirmada em sentença, e até que tenha a decisão em segunda instância sobre o assunto, vai ficar suspenso esse pagamento. Então, nesse caso específico, a gente está esperando aí para fevereiro, março, o judiciário retornou dia 9, do recesso judiciário, mas vai ficar até dia 27 com os prazos suspensos. Nossa expectativa é que entre fevereiro, março, a gente vai diligenciar para isso também, haja nesse processo, esse processo seja pautado na segunda instância e haja uma decisão para afastar essa suspensão, né, e dar efetivo cumprimento à liminar que a gente conquistou. As diferenças desse período, onde é que elas vão ser pagas? Depois que a ação transitar em julgado, então a gente está indo agora para a segunda instância, ainda cabe em recurso do TST, tem toda uma linha processual ainda em curso. Quando não existirem mais recursos e a matéria transitar em julgado, aí sim é o momento que vai existir a execução e a apuração dos valores individualizados de cada pessoa por meio de execuções individuais. Uma ação individual para cada pessoa para executar aquilo. Não é o momento ainda, isso vai acontecer quando? Quando ocorrer o trânsito julgado e a gente ainda tem um caminho ainda pela frente. Mas, sobretudo, é importante que as pessoas guardem as evidências dessas horas que foram feitas, desses períodos que foram tratados. Né? Então, desde e-mails, passando por situações de registro nos sistemas da Petrobras dessas horas, é importante deixar isso apartado para quando e se for necessário lá na frente, a gente ter essa documentação para comprovar as horas feitas e ter esse respaldo. Né? Então essas são as duas principais ações que estão vinculadas a esse período de pandemia. Tem também a ação da ACAT, né? Na ação da ACAT e boletins, a gente conseguiu, durante toda a pandemia, manter, né, através da ação judicial, que a Petrobras informasse o sindicato com boletins inicialmente diários, depois semanais, sobre a incidência de casos de Covid. A gente acompanhou durante todo o período da pandemia mais direta esses informes, né, que a Petrobras foi obrigada a passar para o sindicato por meio judicial. Isso nos ajudou a direcionar recursos, fazer algumas medidas, acompanhar algumas situações, e tinha também a questão da CAT, que a gente não tinha conseguido em primeira instância, mas em segunda instância a gente conseguiu a reforma da decisão para incluir a emissão das CATs, a gente inclusive divulgou isso. O que houve? Mais uma vez a Petrobras conseguiu o efeito suspensivo, né, para evitar a aplicabilidade dessa questão da emissão das CATs. Então a gente deve ser pautado ainda um novo julgamento para os recursos, né, e para avaliar essa questão que está colocada. A nossa expectativa é que, uma vez avaliado, seja favorável, aí sim vai
vai vir, né, a obrigação da Petrobras em cumprir e emitir emissão de caixa, obrigação da qual ela está desobrigada hoje de se fazer. Tem também que falar de uma ação que hoje essa ação já foi extinta, né, que é do desimplante da OMS. Né? A gente recebeu essa demanda, fez na ocasião a ação, só que ao longo do processo a OMS desacoplou, a ação perdeu o objeto, essa ação hoje foi extinta sem julgamento do mérito, não há nada que é a ação do Flotel, né? Não tem nada mais que dizer a respeito dessa ação, vou nem passar a numeração aqui porque está superada, não está mais ativa. Uma ação que é importante também para o pessoal de plataformas, né, é a questão do transporte casa-trabalho. A gente fez uma ação já faz algum tempo, em 2020 a gente fez essa ação, que é a 0100-606-2020-501-0035, pedindo basicamente, né, que a Petrobras fosse responsabilizada pelo transporte casa-trabalho. Né? A 5.811, que é a legislação própria, ela diz da questão da responsabilidade do empregador referente ao transporte, e essa ação discutiu exatamente isso. Em primeira instância a gente perdeu, né, o juízo rechaçou as pretensões de uma forma até deselegante do sindicato, e a segunda instância reformou e ponderou. O que ela ponderou? Ela sim disse que é devido ao empregador o transporte, né, do empregado até o local de efetivo trabalho, né, ou seja, até o embarque, do embarque já vai ter o helicóptero para poder fazer o translado da plataforma, então a gente está discutindo o translado casa até aeroporto. Mas ponderou em relação ao quê? Ponderou que esse translado ele não é genérico, ou seja, a gente tem hoje trabalhadores que moram fora do país, a gente tem trabalhadores que moram em outros estados. Então, o que o judiciário ponderou que não seria justo cobrar do empregador o transporte casa em qualquer lugar, embarque. E o que ficou consignado? Da região metropolitana do Rio até a região de embarque, esse é o período, né, é o ciclo, né, o translado que é sim autorizado pelas 5.811 e o empregador tem que arcar. Então, da região metropolitana do Rio, né, do Rio até a região de embarque. Isso para frente, a tutela foi confirmada, né, está em fase recursal esse processo, e como é que fica o passivo? Né? Mas durante aquele período eu acabei fazendo tal, como é que vai ficar esse passivo? Desse translado, né, da região metropolitana até a região de embarque, a referência vai ser quanto das execuções individuais, que também todos esses processos que eu estou falando, ele passa, esse passivo, ele tem que ser calculado individualizado por pessoa e verificado na prática se aquela pessoa tem ou não tem direito. Como é que isso é feito? Vai ser feito depois que esse processo transitar em julgado, em execuções individuais. Cada trabalhador vai ter que trazer a documentação necessária para distribuir uma ação individual e se apurar nesse processo essa situação. O dali para frente que vai estar resolvido. Agora, o dali para trás, o passivo, ele vai ter que ser evidenciado, ele vai ter que ser mostrado para poder fazer essa compensação. E por isso que a gente pede para guardar a documentação do translado, do que ficou obrigado, só que vai estar submetido a essas restrições que aqui foram ditas, né, da região metropolitana do Rio até o embarque, né, até a plataforma, o aeroporto mais diretamente, né, que a Petrobras andou alterando isso, e aí essa ação vai rebater exatamente em cima disso. Então essa aí é outra ação que está em curso também, né, em fase de recursão nesse momento. Quais outras ações a gente tem aqui que estão vinculadas aí mais diretamente à plataforma? Saiu uma ação do Ministério Público do Trabalho, que foi noticiada, está no site do sindicato, relativa aos exames, né, que estão previstos no PCMSO. Né, então, que os trabalhadores primeiro, a Petrobras tem que se ater a cobrar esses exames no horário do trabalho das pessoas, né, é uma determinação, e não pode ter custo para as pessoas esses exames. Então, e qual que tem sido a prática? A prática é cobrar isso nos períodos de folga, nos períodos de descanso das pessoas e até férias das pessoas.
Isso é irregular. O MPT fez uma ação, a gente está pedindo para poder ser parte, né, terceiro interessado dessa ação para acompanhar. E o que a gente pede às pessoas para poder, lá na frente, quando essa ação for julgada procedente, né, quando transitar em julgado, queiramos nós que, com a decisão que foi conquistada, o que a gente vai ter que ter para executar essa ação também em ações individuais? A gente vai ter que ter os comprovantes de gastos com exames relacionados ao PCMSO, né, ao ASO e coisas do gênero, as comprovações disso. Então, desde o atestado de comparecimento, ao tempo despendido pelas pessoas para a realização desses exames, aos gastos com o transporte para a realização desses exames, quando do seu repouso, das suas férias, do seu descanso, sua folga, essas evidências, nesse momento a gente não está limitando. Então, gente, a ideia é mostrar que durante as suas férias, durante a sua folga, você gastou aquele tempo, esteve presente lá. Então, tudo que for importante para isso, informações que eu esteja passando aqui e outros que vocês mesmos visualizarem, é importante separar, deixar separado para quando a gente chamar. Ó, gente, agora a gente vai executar essa ação, tragam as evidências para a gente mostrar que isso aconteceu. Então, atestado de comparecimento, recibos, qualquer coisa que mostre, vincule aquele espaço é importante. A gente teve, né, a questão da ação de acúmulo de função relacionada a uma atividade de pinturas em plataformas. Infelizmente, né, o perito, né, ele tem se mostrado muito resistente ao sindicato e muito favorável à Petrobras, né? Para variar, a perícia foi feita num imóvel da Petrobras, o perito não viu necessidade de ir em loco, conferir tudo que o sindicato estava alegando, né, e a Petrobras, para variar, fez uma apresentação maravilhosa do perito, dizendo que nas plataformas o mundo é perfeito, e o perito seguiu nessa linha, né? A gente fez algumas manifestações em relação ao laudo que ele apresentou. Ele respondeu às questões que o MPT sinalizou, mas não respondeu às que o sindicato sinalizou. E a gente voltou o cargo, então está nesse momento, nessa avaliação, para depois disso avançar para o juiz, emitir sentença, etc. Então está nessa discussão sobre a questão da perícia. Uma outra ação que é importante aí que vai afetar não só o pessoal de plataforma, mas todos os trabalhadores que trabalham em turno ininterrupto de revezamento, né, o TIR, é a ação da limitação da troca de tempo na passagem de turno. Essa ação está em qual fase, né? Essa ação foi feita em 2021, foi mandada para a perícia contábil, então essa ação hoje está aguardando, foi nomeado um perito, esse perito não se manifestou, foi destituído e foi nomeado outro perito. Qual que é a orientação do sindicato e é o que a Petrobras diz que está cumprindo, tá certo? Nas reuniões com o RH corporativo, né, o RH reafirma, né, tem alguns ofícios que já foram encaminhados para a categoria tanto da FNP quanto do Sindipetra RJ, a Petrobras reafirma que a orientação é lançar as horas que foram efetivamente gastas na troca de turno. Só que a gente sabe, e a gente recebeu denúncias, que tem tanto o GEPLAT quanto os gerentes de terminais que estão buscando não efetivar isso, que estão tentando restringir as pessoas a lançarem essas horas. E a orientação que a gente dá é a que a gente já deu antes e que a gente está colocando que vai servir depois de base para poder executar esse processo, que o que tem que ser lançado são as horas que efetivamente foram despedidas com a troca de turno. Não tive alguma limitação no sistema, manda um e-mail para o gerente, fala assim, o tempo que eu gastei para trocar turno, tal dia foi tanto, tal hora. Manda, se não está conseguindo registrar isso no sistema, ou está conseguindo e o gerente não está aceitando, mas está registrado lá, é importante ter o registro disso. Então, em última instância, mandem um e-mail para a hierarquia dizendo, olha, o sindicato já informou que é para lançar, inclusive com o respaldo do próprio RH que reforçou isso em reuniões, que é para lançar as horas efetivamente despendidas na troca de turno. E as horas que eu gastei foram tantas e não foram aprovadas. Então, gerem essa evidência, separem essa evidência, para lá na frente, quando a gente precisar, a gente poder utilizar essas evidências para, eventualmente, executar algum passivo que tenha em relação a essa ação. Uma outra ação que vai também atingir os trabalhadores de plataforma que migrem do operacional para o administrativo. Que a gente está vendo algumas situações nesse sentido a questão do uso de horas do operacional sendo colocados na margem no horário flexível.
né? Então a pessoa executa um trabalho no operacional, submetido a risco, a uma série de coisas, e a Petrobras, malandramente, muito espertamente, quer, quando esse trabalhador volta para o administrativo, ou ele é transferido para o administrativo, pegar aquelas horas e jogar aquelas horas um para um no horário flexível. E horário flexível, não preciso dizer, horário flexível é uma fraude ao banco de horas, historicamente, ele resulta no quê? No não pagamento dessas horas. O banco de horas tem um saldo anual. As horas de margem de balanço no horário flexível, a Petrobras trata, como sempre tratou, sem respeito à legislação, né? Não existe simetria, não existe uma série de questões, e a gente está questionando exatamente isso. Olha, essas horas feitas em horário operacional, elas não podem ser migradas para horário flexível. A pessoa está em outro regime ali. Elas têm que obedecer minimamente ao regramento que está colocado para aquela situação. Com isso, assim, é o conjunto das ações que estão colocadas hoje para plataformas. Esse é o grosso das ações, essa atualização. A gente está trazendo essas atualizações aí para a categoria. Podem ser que nos próximos meses surjam novas decisões nesses processos. É importante que vocês fiquem atentos às redes sociais do sindicato para essa atualização dessas ações. Todas elas que eu disse aqui são ações coletivas, né? A gente tem algumas ações do Ministério Público do Trabalho, como eu disse, inclusive ações que a gente vai se habilitar ainda para poder dar alguns desdobramentos que estão colocados, e está tentando fazer aí, junto ao MPT, um trabalho para poder levantar todas essas ações que o MPT está fazendo, para a gente atuar também sempre como parte interessada nessas ações. Então, isso são as ações coletivas. Das ações individuais, gente, a gente está com a ação, né, de supressão de folga. A gente fez a divulgação, está aqui no site do sindicato, sobre essa ação. E a partir dessa divulgação, a gente recebeu muita documentação. Só que o que a gente foi perceber? Grande parte dessa documentação não são de trabalhadores da base territorial do Sindipetra RJ. Por um equívoco, o Sindipetra NF divulgou o e-mail do jurídico do sindicato. A gente acabou recebendo uma grande parte de documentação de gente fora. A gente levou tempo para poder fazer essa análise mais específica para separar esses processos. A gente está hoje, né, com cerca de uma dezena só de e-mails da nossa base territorial. A gente direcionou os trabalhadores do Norte Fluminense para o Norte Fluminense, e dos trabalhadores aqui do Rio de Janeiro, a gente está só com uma dezena de documentação para ações na nossa base territorial. Então a gente reforça, né, a convocação aí para os trabalhadores mandarem documentação sobre a supressão de folga, né, para que a gente possa fazer as ações, trabalhar a documentação e fazer as ações que devem ser distribuídas todas agora nesse primeiro semestre. A gente está forçando aí para ser agora em fevereiro, quem enviou documentação distribuir a ação. É importante dizer que, a despeito do que digam, das pressões que façam, cada sindicato, pelo princípio da unicidade sindical, ele tem uma representação que é delimitada pela base territorial dele. E essa base territorial presente no estatuto de cada sindicato, né? Então, é o motivo pelo qual o Sindipetra RJ não representa trabalhadores do Sindipetra NF, do Sindipetra Caxias, né? O Sindipetra RJ, ele tem a base territorial dele no estado do Rio de Janeiro e extensões em mar dos municípios do estado do Rio de Janeiro, à exceção de quê? Do Norte Fluminense e de Caxias, que tem sindicatos próprios. Então nós não representamos esses trabalhadores. Nem nós representamos, nem tanto o Sindipetra Caxias quanto o NF representam trabalhadores que efetivamente laboram na base territorial do Sindipetra RJ. E é importante fazer essa distinção, porque existe muita desinformação rolando. Nenhum trabalhador está obrigado a ficar associado a qualquer sindicato. Isso é um direito de associação, é um direito constitucional que não pode ser compelido por nada. Então, embora cada um tenha liberdade para estar associado a todos os sindicatos da categoria petroleira se quiser, o sindicato que efetivamente o representa é um só, que vai ser determinado pela base territorial na qual efetivamente você exerce suas atividades, né? Existe uma exceção, evidentemente, na questão do teletrabalho, uma discussão que está colocada, inclusive através de uma MP que foi editada, mas, salvo engano, foi revogada. Mas para os trabalhadores, de uma forma geral, sobretudo os trabalhadores que trabalham presencialmente, não há essa discussão. Então, o sindicato de representação que vocês têm que perguntar em qual base territorial eu estou colocado, e essa base territorial vai determinar o sindicato de representação. Mudei de base territorial, vou perder minhas ações? Não, gente, não vai perder as ações. Do período que você estava sindicalizado naquele sindicato, o sindicato não pode excluir da ação. Se o fizer, ele está incorrendo em erro,
né, e eventualmente você vai poder retornar contra esses sindicatos que fizerem essa restrição com ações de dano, né? Para além disso, os próprios sindicatos que recebem vocês enquanto trabalhadores podem ter mecanismos jurídicos para poder fazer a representação desse direito. O que não dá para acontecer, evidentemente, é cobrar de um sindicato do qual você não faz mais parte, que ele continue dando andamento para ações individuais, etc. Agora, isso aí, o sindicato que te recebe, ele tem a obrigação de fazer. Agora, nas ações coletivas, qualquer movimento para limitação de ação coletiva de trabalhadores que eram sindicalizados, né, em qualquer base territorial e veio para a base territorial do Sindicato RJ e vice-versa, é prática antissindical. Pressionar o trabalhador para se manter sindicalizado, porque se ele não se mantiver sindicalizado, ele vai perder a ação judicial dele, né, vai existir uma limitação do direito que ele adquiriu enquanto sindicalizado, isso é prática antissindical, e dirigente sindical que estiver dizendo isso, contrário a isso, reforçando essa lógica, porque o sindicato que estiver fazendo isso está incorrendo em prática antissindical. O que tem que fazer? A gente pede aos trabalhadores da nossa base territorial que gerem evidências, gravem quem estiver falando uma besteira dessa, peguem os e-mails de quem estiver utilizando os sindicatos para poder pressionar dessa forma, enviem para a gente que a gente vai fazer as devidas ações de prática antissindical e, sobretudo, tenham em mente as ações que vocês têm de representação em outros locais e tragam para o sindicato para que a gente faça avaliação e possa analisar caso a caso e ver a situação. Agora, é certo que ninguém tem que estar sindicalizado a mais de um sindicato, porque vai perder a ação judicial se não tiver sindicalizado, tá certo? Isso é patente, tá bom? Então, feitas essas elucidações em relação às ações individuais em curso e às ações coletivas, eu encerro aqui o informe. Existe uma pauta, né, que já foi divulgada também para a categoria, que tem sido alvo de conversas com a Petrobras sobre diversos pontos que tangenciam plataformas. Na evolução ou ausência de evolução dessa pauta junto à Petrobras, eventualmente será feito a judicialização. A gente faz votos, a gente está numa troca de governo, né? Faz votos que a gestão da Petrobras passe, né, porque nunca foi, mas passe a pelo menos ser mais receptivo em relação às demandas para evitar justamente esses litígios, né, e que haja apuração das responsabilidades dos gestores durante esse período todo, que na ausência de negociação e arrepio da lei, geraram uma série de ações, de movimentações que não têm qualquer respaldo, né, unilaterais que não têm qualquer respaldo, estão sendo rechaçadas e gerando prejuízo para a empresa. Nesse aspecto, as pessoas têm que ser responsabilizadas por conta disso. A gente faz votos que mais à frente haja uma modificação na forma como a Petrobras hoje trata o movimento sindical, né, que trata como algo marginal e como algo que não da representação dos trabalhadores, e com isso gera toda uma sorte de práticas sindicais pelas quais ela vem sendo condenada. Só que o judiciário é muito lento. A pauta foi judicializada, né? A pauta de lutas foi judicializada. Existe carência de mobilização conjunta na categoria. A pauta de lutas foi mobilizada e no laço do judiciário, o judiciário tem muito pouco de justiça. Eu ouso dizer aqui, eu sempre repito isso. E num ambiente que não é favorável ao trabalhador, esperar vitórias é sempre mais complicado. Então a gente não pode deixar para os outros fazerem o que a gente deveria estar fazendo. Então meus votos aí também atrelado à questão de ter maior diálogo, pelo menos, ou maior receptividade, no diálogo nem espero, mas maior receptividade por parte da empresa, das pautas e do reconhecimento da entidade sindical como representante dos trabalhadores mais diretamente, que se tenha também correlacionado a isso, mobilização para a gente ter capacidade de avançar nas pautas que a gente entende necessárias. Encerro aqui, obrigado aí, tudo de bom para vocês.